Mateus 26, de 6 a 12, diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, guarde essa informação, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os seus discípulos, ou os discípulos, e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Lucas 7,35, vou ler só o início para uma informação nova. Lucas 7,35 diz: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, diz para si, dentro de si: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E ainda, quero ler para você Marcos 14:3. Marcos 14:3 diz: estando ele em Betânia, reclinando à mesa, ou reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, dizendo: por que esse desperdício de bálsamo? E ainda em João, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugava com os cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque cuidava dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se achava. Agora, um texto um pouco fora desses evangelhos, 1 Samuel 2, 29 e 30. 29, 30. Põe na tela aí que eu quero que as pessoas leiam. E eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Eu temo a Bíblia. Eu temo a Bíblia. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu falo, me arrepio. Eu temo a Bíblia. E eu teria que ser um louco para conhecer o que a Bíblia fala e não temer o que ela diz. E eu queria que você prestasse muita atenção no texto que eu vou ler agora, que estamos falando sobre honra. E preste muita atenção o que a desonra é também capaz de fazer. O Senhor diz para Samuel: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente,
Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. Vou começar desse texto para os evangelhos. Deus estava falando aqui com o sacerdote, o sumo sacerdote de Israel, chamado Eli. Eli tinha 2 filhos chamados Hofni e Finéias. Na própria celebração, no próprio culto, era normal que parte das ofertas entregues no templo eram destinadas aos sacerdotes levitas e sua família. Isso estava na lei. Aliás, se aqui nós fôssemos copiar o templo daquela época, assim que você entrasse nesta igreja, a primeira coisa que você veria era um altar em chamas, chamado altar do holocausto. Em cima deste altar eram colocados os animais que eram apresentados em sacrifício. Algumas partes dos animais eram separadas para os sacerdotes e levitas. As ofertas de cereais, elas eram entregues a Deus em oferta, mas comidas pelos sacerdotes. Algumas ofertas de gratidão e de paz, elas eram apresentadas a Deus, comidas por aqueles que ofereceram e os sacerdotes também. Então, querido, era comum e por lei, todas as 12 tribos de Israel tinham que sustentar os sacerdotes, suas famílias e seus levitas. Isso desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento, pastor tem salário, sua família é mantida pela igreja. Desde o Velho Testamento, isso não é invenção do Novo Testamento. Ok. Só que estes 2 filhos desse sacerdote em especial, eles roubavam aquilo que não diz respeito a eles. A Bíblia diz que eles tinham uns garfões que eles metiam lá na panela onde era assado, onde era apresentado as coisas ao Senhor. Eles metiam um garfo, roubavam a parte que não dava direito a eles, e as pessoas que ofertavam diziam assim: deixa eu entregar minha oferta, que já já eu te entrego sua parte. E fala: cala a boca, porque senão a gente faz pior contigo. Eles roubavam a oferta e se prostituíam com mulheres que iam ao templo. E Deus chegou e chamou a atenção do sacerdote. Preste muita atenção. Preste muita atenção, você que está me ouvindo. Deus não deixa sacerdote passar em branco. Você não precisa se levantar contra mim não, mano. Burrice sua. Se eu pisar fora, Deus não alivia. Deus chamou Eli e disse o seguinte: você e seus filhos estão roubando a minha coisa santa. Diga comigo: oferta, dízimos, primícias. Deus chama de minhas coisas santas. E Deus falou o seguinte: porque você prefere honrar teus filhos, porque você sabe que eles roubam, você senta na mesa e come com ele os roubos. Eu vou matar você e toda a tua geração, porque você me desonra roubando minhas ofertas. E Deus disse: eu disse aos teus antepassados lá no Egito, quando ainda eram escravos, que a tua família ia ser perpetuamente minha família sacerdotal, mas porque você me desonra, eu interrompo o sacerdócio da tua família e vou levantar outro. Longe de mim honrar quem me desonra. Quem me desrespeitar vai ser desrespeitado. Agora, diante disso tudo, eu temendo o evangelho, tu acha que eu tenho alguma loucura na minha vida para ser ladrão? Eu tenho 3 filhos e me perdoe, eu amo ele mais do que qualquer um de vocês. Tu acha que eu sou louco de trazer uma maldição na vida de meus filhos, a quem eu amo, por causa de dinheiro? Também sou empresário, graças a Deus. Uma das empresas que eu tenho está aqui no Gama. Quando você entra no Gama ali, do lado direito tem lá, Protege Vistoria Veicular, é minha. Tem uma empresa de turismo, saí dela essa semana, pedi para meu sócio colocar outro lugar. Fui 43 vezes a Israel, sou empresário também. Tu achas, querido, que amando como eu amo minha família, amando como eu amo meus filhos, você acha que eu ia meter a mão em alguma coisa que é do Senhor e desonrá-lo e trazer desgraça sobre minha vida? Eu tinha que ser muito burro ou não acreditar no evangelho que eu prego. E não se esqueça você, que vocês são testemunha, que quem senta aqui e me ouve pregando são meus filhos. Então tinha que ser uma família muito de mau caráter para poder saber o que é errado e todo mundo pecar junto. Mas acontece, mas não na minha casa, não é o meu caso. Então, o que eu estou te dizendo é que a desonra é algo tão sério que a desonra pode interromper um sacerdócio que deveria ser perpétuo.
Na semana que eu ministrei sobre honra, eu mostrei para vocês que Jesus quis curar pessoas, mas não fez porque foi desonrado. Hoje eu estou falando para você que a desonra é capaz de interromper um processo que acompanharia a sua geração por causa de desonra. E olha que a desonra que Deus está falando aqui é de dízimos e ofertas. E eu quero dizer para você que existem várias outras áreas de desonra, assim como existem vários outros caminhos de honra. Alô? Está todo mundo aí comigo? Graças a Deus. Então vamos para a palavra de hoje. Essa também é dela. Nós estamos diante de um relato que eu acho, meu Deus, sensacional. Que coisa tremenda. É necessário, querido, que você que ama a Bíblia e que tem um pouquinho mais de curiosidade, estudasse um pouquinho também a cultura judaica. Não é para se tornar um judeu, eu só boto aquele quipazinho e ponho aquele chale nas minhas costas em época de tabernáculo para a gente configurar a festa. Mas vocês não me veem aqui de quipar, não me veem de talite e tudo, porque eu não sou judaizante. Eu sou evangélico, amém? Eu sou evangélico. Mas quando eu digo para você estudar um pouquinho a cultura, para você poder entender um pouquinho mais do que está escrito na palavra, porque o que está escrito na palavra não foi escrito com a cultura brasileira. Então, às vezes, a gente não entende. No Brasil, algumas palavras, elas perdem o seu valor essencial e elas tomam outra conotação totalmente diferente. Para muitas pessoas no Brasil, honra é bajulação. E bajulação é bajulação em qualquer lugar do planeta. Bajulação não é honra. Honra é uma deferência a quem de direito. Bajulação, querido, é um processo em que você está lá, mimando alguém que você quer tirar dele alguma coisa ou aproveitar-se dele para alguma coisa. Não é disso que a Bíblia fala. E o texto que eu estou falando aqui para vocês, ele é um texto que traz características muito próprias de uma cultura judaica e que a gente precisa fazer algumas menções para entender o que o texto quer dizer. Porque eu quero ser muito franco, você chegar com algumas linguagens nordestinas no sul, os caras não entendem. É sério. O Brasil é um país continental. Semana passada eu estava com 32 graus lá no Ceará e chega aqui com 10. No Brasil, no mesmo mês, você consegue ir para a praia e consegue pegar neve lá no sul, chuva. Você tem tudo num país como o nosso e culturas muito diferentes. Tem linguagens aí fora que a gente morre de rir. Você ouve o goiano falando, tu ouve o mineiro, o paulista então, o paulista interiorano, meu Deus do céu. É complicado entender. Quando tu vai para o interiorzão mesmo, lá da Bahia, do Maranhão, quando tu pega o Rio Grande do Sul, você pega um monte de coisa que é cultural. Pra você ter uma ideia, quase todo estado tem um CTG, um Centro de Tradição Gaúcha, que tenta manter a cultura. Brasília tem. São os gaúchos que vêm para cá e querem manter a cultura que tem lá, aquelas calças deles, bombacha, aqueles negócios todos e tudo e tal. Não é verdade, querido? Diga comigo, a cultura revela a crença. Então, a maneira como eu leio a cultura, eu vou entender o que a Bíblia quer me dizer. Pois bem, para começar, as mesas nessa época aí chamaram Jesus para um jantar. E essa cultura lá na época do jantar era: vamos bater um papo, vamos ter uma conversa, vamos ter uma descontração. Sabe aquele churrasquinho que você bate um papo e tudo e tal? Era mais ou menos isso o convite. Mestre, vai lá em casa para a gente conversar. E Jesus foi. E aconteceu uma coisa muito interessante, que eu já participei de várias refeições na tradição da época. A mesa, ela é praticamente no chão, você come sentado ou deitado. Na maioria das vezes deitado, segurando a cabeça, batendo um papo, a mesa está ali e tal, deitado mesmo, deitado, o ombro sendo segurado, a cabeça pelas mãos, e não à toa que Jesus dizia assim: aquele que molha o seu bocado, né, no meu pote é o que me trai. É porque todo mundo ficava junto e era botijazinhas assim, com lentilha, com caldo de carne, alguma coisa assim, e eles molhavam um na botija do outro e comiam. E Judas era o tesoureiro da equipe. Tesoureiro é o homem de confiança. E Judas molhando o pão ali no pote de Jesus. E quem é que vai te trair? É esse aqui, está molhando aqui do meu lado. Então, já começa por aí. E aí você vai conseguir entender
Por que aquela mulher conseguiu ungir os pés de Jesus? Porque, ao contrário do que se pensa, não era uma mesa como hoje, que você senta e esconde seus pés debaixo da mesa. Os pés ficam completamente à mostra, ok? Essa imagem que você vê, que vem de Roma aí, a mesa da última ceia, não é bem assim não. Mas enfim, vamos lá. O texto diz então que Jesus está lá comendo, de repente chega uma mulher e ela pega um vaso de alabastro. Alabastro é um vidro de mármore, né? Um recipiente de mármore, melhor dizendo, caro, e dentro deste vaso tinha um perfume muito caro também, que você precisa ler os 4 evangelhos para montar. Dá para você entender quando Judas diz por 300 dinheiros, o que ele estava dizendo é que aquele perfume tinha um valor talvez equivalente a 1 ano de salário dentro daquele perfume, dentro daquele vaso. 1 ano de salário. Alguns acham que esta mulher seria a mesma Maria Madalena, uma prostituta, até porque Lucas diz, no texto que vocês leram comigo, uma certa mulher pecadora da cidade. Essa era uma expressão para dar o nome das tias, né? Das prostitutas. Então, está aí a cena desenhada. O sábio Salomão diz que as prostitutas tinham o costume de quê? Ter um perfume, elas se perfumavam a cama, e diz Salomão que elas ficavam à espreita da vítima. Quem anda com prostituta é vítima. Vítima no sentido não de ser inocente, é porque, vai cair. E que usa os ungüentos para atraí-lo. Vem, já preparei minha cama, ela já perfumada. Então há quem diga que o que essa mulher estava dizendo é: Jesus me libertou e eu nunca mais vou usar isso para o que eu fazia. Tanto é que ela não apenas derramou sobre ele, ela fez questão de quebrar o vaso para nunca mais usá-lo com o mesmo propósito. E está lá a cena, né? Aquela mulher fazendo isso, e o tal do Simão, que não era Pedro, Simão, fariseu, que era uma seita da época, aqueles mais radicais, e que depois virou sinônimo de falso. Jesus chamava, né, os fariseus de falsos, que mandavam os outros fazer, mas não faziam. E Simão, o leproso, começou a falar dentro de si. Diga, falar dentro de mim. Diga, falar dentro de mim. Deixa eu te dizer, Deus te lê por dentro, crente. Ele sabe que muitas vezes a voz que fala aí dentro não é a voz que sai da tua boca. Ele sabe muito bem que o elogio que você fala, na verdade, pode ser um veneno que você retém. Ele lê você. E Simão, já fazendo um julgamento, ele diz assim: se esse Jesus fosse o Messias mesmo, um profeta, ele sabia que essa que está mexendo nele aí é uma das irmãs lá da luz vermelha. E Jesus então inicia uma parábola e enquadra logo Simão. E no fim das contas vocês ouvem tudo. E aí o que eu quero falar nessa noite para você é mais uma vez sobre honra. Honra. E te levar a entender que existem coisas extraordinárias esperando serem destravadas para alcançar sua vida através da honra. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, e talvez fuja, é que o seguinte, preste muita atenção, nem todo mundo que te convida quer realmente que você esteja lá, viu? Pare de ficar nessa lenga-lenga. Igreja tem isso demais. Aniversário do meu líder, ele nem me chamou. Meu irmão, aniversário da minha amiga, ela nem me chamou. Casamento fulano, vai nada, não fui convidado. Querido, pare de querer estar num lugar onde as pessoas não te querem. Se respeite. Não vá a um lugar onde as pessoas não querem você. Simples assim. Não lute para ser querido. Não lute para estar num lugar onde as pessoas não fazem questão de você. E ao descobrir, quando chega lá, que não fazem questão de você, não volte mais. Se respeite. Volte aos lugares onde as pessoas te desejam, onde as pessoas te honram, onde as pessoas te consideram. Volte aos lugares onde as pessoas celebram tua presença, querido. Que baixa autoestima é essa? Não me chamaram para a festa. Perdeu, porque eu sou o melhor da festa. Apóstolo, esqueci de te chamar. Esqueceu não, mano. Você me deu, foi uma folga. Querido, nada me faz voltar a um lugar onde não sou honrado. E todos os lugares onde sou honrado, minha memória não se apaga. Então, Jesus foi convidado para ir para uma casa para ser investigado. Muito cuidado, viu, irmão? Que às vezes o convite não é pelo prazer da tua presença, é para, filmar você.
Na verdade, Simão estava doido para saber se Jesus era Jesus mesmo. Muito cuidado com alguns convites, é bem possível que de fato eles não te querem lá, eles querem te investigar. Pare de mendigar atenção, pare de mendigar convites, se respeite. Em época de economia alta, quanto menos convite, menos presente. Sim ou não? Agora, nos lugares em que fores convidado e fores bem recebido, seja uma mulher e um homem de honra. Honre a casa, honre a pessoa, honre o lugar. Se posicione como um nobre, se revele grato e coloque em dignidade aquele que abriu a porta para você entrar. A verdade é que Simão convidou Jesus para a casa dele, para um bate-papo, mas não sei bem se era bem isso que ele queria. Ele talvez quisesse armar uma armadilha para Jesus cair nela. Agora veja só, é impressionante como nós, e eu gosto disso, porque a Bíblia, ela revela a humanidade de quem escreve. Apesar de ser, de fato, apesar não, graças a Deus por ser, mas ser um texto ungido, um texto inspirado, mas Deus não negou a humanidade de quem escreve. Você vê que cada um escreve de um perfil, mas este em especial disse assim: certa mulher pecadora da cidade entrou naquela casa. Deixa eu te dizer, querido, o que é um coração grato? Aliás, honra é a memória de um coração grato. Quem tem memória de um coração grato é honrado. Essa mulher, ela ultrapassou todas as raias esperadas, tudo que podia acontecer, para poder honrar quem tinha feito um grande milagre na vida dela. Se a mulher que estamos falando é a mesma Maria Madalena, se a mulher que estamos falando é a irmã de Lázaro, ela estava ali agradecendo a ressurreição do seu irmão, ela estava ali agradecendo os demônios que foram expulsos do corpo dela, ela estava ali agradecendo que não precisava mais vender seu corpo para nada, ela estava ali agradecendo porque tinha recebido dignidade, ela estava ali agradecendo a Jesus que lhe fez ser uma mulher transformada, lavada, remida, perdoada, uma mulher completamente transformada. Ela estava ali com o coração grato, dizendo: eu não sou mais quem eu já fui. E note que quando uma pessoa tem um coração intencional de graça, ela, querido, ela não pensa em gasto, ela pensa em investimento. A Bíblia diz que ela planejou. A honra não é um acontecimento inesperado. A honra é um comportamento planejado e intencional. Diz as Escrituras que ela saiu da casa dela, ela andou pela cidade, porque soube que Jesus estava numa casa, ela foi e invadiu aquela casa, porque com certeza não era bem-vinda, ela não estava nem aí, pegou o que tinha de mais precioso, o equivalente a 1 ano de salário, quebrou tudo para honrar aquele que lhe mudou a vida para sempre. A honra, querido, é um ato planejado, desejado, onde não existe gasto, mas existe investimento. Quando você honra alguém num almoço, quando você honra alguém numa palavra, quando você honra alguém numa menção, quando você honra alguém num jantar, o que está em jogo ali não é quanto você gastou, é o quanto você quer fazer aquela pessoa se sentir bem. E aquela mulher estava nessa atitude dizendo: Jesus, eu não tenho outra coisa para fazer, a não ser te agradecer com o melhor que há em mim. Então ela teve coragem. Pessoas honradas são pessoas corajosas. Pessoas honradas são pessoas que sabem a diferença entre gasto e investimento. Pessoas honradas planejam, não é uma atitude de momento para preencher vazio de cerimônia. Honra é ato pensado e planejado. Me admira muito o que Jesus fez na vida dessa mulher. A autoestima dela, a ousadia. Antes, poderia talvez ser apedrejada, agredida, impedida, mas havia nela uma nova identidade. Havia nela uma transformação,
Havia nela um antes e depois, havia nela um motivo novo, havia nela uma vida nova, havia naquela mulher uma história nova, e ela se viu digna de enfrentar e entrar na casa de quem fosse para honrar o seu Cristo, o seu Salvador, o seu Libertador. Uau, que autoestima, hein? Que autoestima. Tem um monte de gente falando mal do cristianismo e da Bíblia, chamando a Bíblia de machista. Querido, o maior libertador feminino se chama Jesus Cristo. Saiba você, os países onde mulheres são honradas são países cristãos. Os países onde as mulheres têm liberdade. Você sabia que em Israel tem uma piloto de guerra do exército israelense e é brasileira, judia brasileira. Você sabia que Israel é o único país ali da região do Oriente Médio que já teve uma primeira-ministra, Golda Meir? Mas aqueles irmãos que são discipulados pela televisão acreditam que a Bíblia é machista. O prazer e a alegria. A primeira pessoa a anunciar que Jesus ressuscitou foi uma mulher. No capítulo 8 de Lucas, começa narrando o próprio médico Lucas, dizendo: muitas mulheres bancavam financeiramente o ministério de Jesus. Vou falar uma coisa para alguns homens aqui. Só quem é homem, quem não tem dúvida que é homem, fale o que você quiser falar. Mas em toda a igreja, financeiramente falando, as mulheres são mais fiéis. O texto diz que ela entrou na casa e por trás de Jesus, meu Deus, que cena, derrama-lhe o perfume. A Bíblia diz que invadiu toda a casa. Derrama-lhe o perfume na cabeça, derrama-lhe o perfume nos pés, e sem palavra nenhuma, chora, chora, chora. A atitude de uma pessoa honrada, ela não quer aparecer na honra do outro. É uma atitude, querido, desmerecida. É uma atitude onde ela que está honrando, ela não tem holofotes. Essa mulher não queria aparecer, essa mulher queria agradecer. Ela não chegou anunciando: gente, dá licença, oi, dá licença, eu não sou aquela Maria, oi, ui, aleluia, hein? Agora sou de Canaã, não, ela não chegou: gente, aqui, estou com jarrão, tal, um ano, hein? Um ano. Não, ela chegou calada por trás de Jesus, sem anunciar, e começou a agir. Ela não estava à procura de holofotes, ela estava à procura de honrar. Ela estava à procura de fazer o seu amado se sentir amado, honrado e respeitado. Querido, tem muita gente que quer pegar a sobrinha no holofote do outro. Tem muita gente que parece que promove, prepara todo um processo de honra e não consegue terminar aquela noite sem dizer assim: foi eu que fiz. Tentando dividir um pouquinho da honra com o outro, com a outra. Deixa eu dizer, pessoas que honram, elas não precisam de holofote, porque o que tem no coração delas não é necessidade, o que tem no coração delas é gratidão. Diz o texto: chorando, regava-lhes os pés e os beijava e os ungia com unguento. Querido, deixa eu te contar uma historinha. O lugar mais sujo do corpo nessa época eram os pés. Hoje a gente, graças a Deus, tem uns sapatos fechados, a gente anda de carro, não é verdade? Aqui em volta é tudo calçado, você consegue vir para a igreja com tênis branco e voltar com ele para casa branco, né? Na minha roça lá não, mas aqui dá. Naquela época tinham muitos sandálias e as pessoas andavam no mesmo caminho que os animais andavam. E por isso era tradição em toda a casa de um judeu ter um pote de água na porta de entrada. Por quê? Escuta isso. O convidado, o hóspede, não entraria na casa com os pés sujos. Então era de responsabilidade do criado ou do escravo, não tendo um escravo nem um criado, o filho mais novo, porque é uma tarefa de mínima importância, é uma tarefa realizada por pessoas na época da cultura, sem muita importância. E querido, e naquela época a hierarquia era levada a sério. O pai morria, a procuração imediata da família era passada para o filho homem mais velho. Então, o que é que acontece?
Toda casa em que se chegava tinha que ter um pote de água, onde o criado, como já disse, o escravo, ia lá, jogava água nos pés da visita e dava para a visita lavar os pés, água nas mãos, porque ele estava vindo da rua, não tinha ar-condicionado, eles não andavam de carrão igual a gente anda. Limpavam a cabeça e tudo e entravam. Judas, o leproso, Simão, desculpe, o leproso, não fez nada disso com Jesus. E era fariseu e sabia o que tinha que fazer. Aquela mulher não quis saber do estado dos pés de Jesus, ela não quis saber se a cabeça dele estava limpa. Aquela mulher fez questão de limpar-lhe os pés com o seu óleo, com a sua lágrima. E querido, eu já ouvi uma frase que diz assim: uma mulher que vem do cabeleireiro não quer briga com ninguém. Uma mulher que está com o cabelo escovado, penteado, algumas vezes pintado, ela não quer briga com ninguém. Uma das partes que mais cobra da mulher são seus cabelos. Aquela mulher não estava nem aí, irmão. Ela pegou o mais nobre de si mesma e enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Meu Deus do céu, o que uma conversão é capaz de fazer na vida de uma pessoa? O que Jesus faz na vida de uma pessoa? E aí então, querido, começa a acontecer umas coisas interessantes. Tem uns personagens interessantes aqui. Eu vou citar nessa história pelo menos 3. Os discípulos de Jesus, Simão o leproso e a mulher. Quando isso tudo está acontecendo, meu irmão, está acontecendo um avivamento, você não está entendendo? A mulher quebra um vaso, a mulher enche a casa de perfume, a mulher honra o convidado, ela prestigia o convidado, ela zela do convidado. E está lá os incrédulos de plantão, os esquisitos de plantão, questionando aquele mover, questionando aquela manifestação. Querido, é assustador. Meu Deus do céu. Não se esqueça, no caminho da honra sempre tem opositores. Sempre terá. Primeiro, Simão leproso. Simão leproso, ao invés de mergulhar, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de ser espectador do que Deus faz. Passe a ser participante do que Deus faz. Preste atenção. Pare de só contar o que aconteceu na vida dos outros. Comece a contar o que acontece na sua. Pare de ser espectador e comece a ser participante da glória de Deus. Deus está neste lugar. Pare de observar quem está chorando ao teu lado, porque a palavra está falando com ele. Abra teu coração para as tuas lágrimas saírem também. Deixe a vida de Deus entrar em você. Simão, agora presta atenção no hipócrita, cara lavada, sem vergonha, moleque, chamado Simão leproso. Primeira coisa, querido, naquela cultura, ninguém entraria na casa de um leproso. Lepra era uma doença social. Ninguém bebia no copo que o leproso bebia. Ninguém sentava numa cadeira que o leproso sentava. Ninguém tinha comunhão com o leproso, querido. E Jesus foi lá. E eu quero te lembrar mais uma vez, os teus pecados não maculam Jesus. Jesus não se suja com a sua sujeira. Por isso que ele diz, traga para mim que eu te limpo. Jesus não tem medo dos seus pecados, por isso ele te liberta. Desculpem. Jesus não tem medo do que aconteceu contigo, por isso ele te transforma. Ele venceu a morte e o pecado, por isso ele é capaz de te fazer vencer também. Jesus então entra. Ele entra na casa de Simão leproso, está nem aí. Mas Simão leproso começa a fazer julgamentos. E julgando dentro de si. Eu ia pregar hoje sobre vozes internas. Palavra ao Espírito. A Dulce falou, não amor, você prometeu que ia continuar falando sobre honra. Eu falei, então beleza, vamos lá. Tá aquele cara vendo aquela cena, o culto acontecendo, gente sendo curada, milagre, mover. E o cara olhando, isso não é Jesus não. Não pode. Toda hora o cara diz, aleluia! No culto, isso não é Deus não. O outro está rodopiando. Não precisa disso não. A irmã do coque lá, né? Não, isso é... Né? O outro, o pastor só diz glória a Deus e já começa a chorar. Isso é um falso. As pessoas ficam querendo medir o jeito que Deus agiria ou não, que ele faria ou não. O fato é que está lá Simão fazendo os julgamentos dele e Jesus diz assim, Simão, é como se Jesus estivesse dizendo assim, Simão, o que acontece dentro de você grita tão alto que eu consigo ouvir. Simão, te contar uma parábola.
Certo homem tinha 2 pessoas que lhe deviam. Eu vou traduzir para o dinheiro da gente, tá? Um lhe devia R$1.000 e o outro lhe devia R$50.000. Este homem chamou seus 2 devedores e disse assim: vocês estão perdoados. Simão, qual dos 2 você acha que vai amar mais o seu credor que lhe perdoou? Como todo crítico, todo chato é o isentão, o que é que ele falou assim? Não sei, eu acho que o que perdoou mais, né? Ele não quer se envolver. Jesus, pois é, Simão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu cheguei na tua casa, tu é leproso, tu é fariseu, tu sabe das obrigações. Eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar minhas mãos, não me deu o óleo para ungir meu cabelo e nem me ofereceu água para jogar os pés. Esta mulher, desde que entrou aqui, ela não cessa de lavar meus pés com lágrimas, e enxugar meus pés com seus cabelos, e derramar sobre mim o mais precioso óleo. Simão, isso não está escrito, sou eu que estou colocando, tá? Simão, eu acho que a sua maior lepra não está no teu corpo, está no teu coração. Porque você espera de mim um comportamento de rejeição a essa pecadora. E o que está acontecendo dentro de você é o que, Simão? E eu estou aqui dentro da tua casa. E nem por isso você me honra. Para você eu não sou profeta porque aceito ela limpar meus pés. Mas um profeta entrar na casa de um leproso que contra a lei era errado, está tudo bem. É aquela história, né? Para os meus pecados o perdão, para dos outros, facão. Simão, ele tinha uma lepra, querido, maior do que no físico, ele tinha uma lepra no coração. Simão era um homem que não sabia o que era honra. Simão era um legalista. Simão se achava merecedor e achava que os demais não mereciam. Simão foi uma vergonha. Ele teve a maior oportunidade da vida dele. Ele teve Jesus dentro de sua casa. Poderia ter desfrutado, poderia ter se alimentado, poderia ter, querido, vivido o melhor da vida dele, mas ele preferiu investigá-lo e criticar aqueles que o desejavam profundamente. Se preocupe não, irmão, com teu choro, com teu quebrantamento, com a tua busca, com teu jejum. Tem muito Simão por aí, mas tem Jesus que não deixa passar o que você faz. Ai, Jesus. Uau, isso mexe muito comigo. Os discípulos, vamos falar mal da gente agora. Ai, Jesus. Eu fico com vergonha, sabia? Eu fico com vergonha, crente. Eu fico com vergonha de mim, fico com vergonha da igreja do Senhor. Eu fico, amado. Porque a gente lê isso de um passado de 2000 anos, mas está tão presente hoje. Querido, presta atenção. Quando aquela mulher começou a fazer isso, os discípulos de Jesus disseram: que desperdício! Quando, querido? Isso passa na cabeça de muitos. Quando, querido, que uma honra a uma liderança é desperdício? Quando que a honra a teu pai e a tua mãe é desperdício? Marido, quando que a honra a tua esposa é um desperdício? Mulher, quando que a honra a teu marido é um desperdício? Filho, quando que a honra a teus pais é um desperdício? Gente, os próprios discípulos de Jesus, como acontece isso, querido? A gente é desonrado, talvez por isso eu comecei a fazer uma introdução nessa igreja, porque é impressionante, querido, é impressionante como todo mundo dá conta da vida de um pastor, como todo mundo dá conta da vida, do tamanho da casa, do tamanho do carro, do anel que ele usa, do relógio que ele usa, como todo mundo dá conta da vida de um pastor. Ô, profissãozinha perseguida, meu Deus, misericórdia, se não é chamado, porque todo mundo diz assim, é rico. Eu trabalhei nos sindicatos rodoviários, eu fui administrador e fui depois administrador da Associação dos Rodoviários aqui de Brasília por quase 6 anos. Um dia o presidente do sindicato, cheio de gracinha, disse assim: Paulo Gomes, eu vou abrir uma igreja para mim também. Falei, abre, quem sabe com a vida mequetrefe igual a sua, você acha 2 ou 3 que acreditam em você e querem te seguir. Eu não estou aqui por falta de emprego, irmão. Eu estou aqui por chamado, convicção. Eu sei o que Deus entregou à minha vida e eu sei que o que Ele faz através da minha vida é capaz de fazer na vida daqueles que me ouvem. Eu sei disso, querido. Agora olha que impressionante. Os caras começaram a achar que é desperdício uma semeadura na vida do líder. E eu quero que você entenda. Não saiu do bolso deles. Tu é besta, menino, tu dá dízimo naquela igreja, é? Quer engordar o pastor. E gente, ó, eu não me quero gordo. Pelo amor de Deus.
Em nome de Jesus. Coisa difícil é perder barriga depois dos 50. A gente passa uma semana lutando, perde 30 centímetros. Numa churrascada aumenta 1 quilo. É difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa de ser besta. Os caras estavam reclamando da semeadura que não saiu do bolso deles. Os caras estavam dizendo que era mal investido, o que eles não investiram. Os caras estavam falando que aquela mulher estava desperdiçando o que era dela. Quanta desonra, quanto desrespeito. É como elas dissessem assim, meta com sua vida, rapaz. O perfume é meu, eu faço o que eu quero dele, o dinheiro é meu, a vida é minha, eu planto onde eu quero, eu faço o que eu quero honrar meu Senhor, eu quero honrar meu líder. Mas é assim, querido, a história, eu estou te dizendo que eu fico com vergonha, 2000 anos para trás. A história não é diferente até hoje. O cara que foi o porta-voz da reclamação era o ladrão que roubava o dízimo. Então ele pensava assim, cara, se eu pego esse perfume e vendo 1 ano de salário aqui na bolsa, meu amigo, eu estou feito. Geralmente quem reclama da semeadura que você faz, nunca é um semeador. Quem reclama do dízimo, da sua fidelidade, pode olhar, ele não é. Quem reclama dos princípios que você cumpre são aqueles que quebram os mesmos princípios que você cumpre. Quem te critica pelo que faz. E mais uma vez vou te lembrar, critica e reclama com dinheiro alheio. Cara, olha, mano, presta atenção. Os caras ficaram logo, sabe o quê? Agentes sociais. Os caras se tornaram, sabe, agentes sociais. Vamos comprar cesta básica. E Jesus diz assim, não, meu irmão, peraí. Ela está me preparando para um dia sobrenatural. A honra prepara para coisas tão extraordinárias que você... Oh, irmão, os caras não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Presta atenção. Jesus disse o seguinte, essa mulher está me ungindo para a maior mudança do planeta Terra. Eu estou prestes a ser crucificado e essa mulher está me ungindo para algo que vai libertar o planeta do pecado, vai transformar a humanidade. Vocês não têm ideia, deixa eu te dizer, querido, uma honra humana, ela traz benesses espirituais. E essa mulher me ensina, porque tem muita gente que diz assim, honrar é só a Deus, eu não honro a homens. Querido, quem não honra homens não conhece Deus. A maneira de honrar Deus é honrando pessoas. Aquela mulher estava honrando Jesus e por causa da honra dela a Jesus, ela recebeu uma promessa e uma bênção. Eu disse a vocês domingos passados que todo mundo que cumpre um princípio, presta atenção, tem sempre uma promessa e uma recompensa. E eu estou aqui 2000 anos depois, cumprindo a palavra de Jesus, que Jesus diz, em todo lugar do mundo onde for pregado esse evangelho, ela será lembrada. E eu estou aqui 2000 anos depois dizendo que a palavra de Jesus é verdadeira. E eu estou lembrando a honra que essa mulher deu ao meu mestre. A honra que você faz, querido, ela invade o eterno. A honra que você faz, querido, ela chega ao mundo celestial e ela volta para você como promessa e recompensa. Ela ultrapassa aquela figura humana que você está honrando. Ela ultrapassa. O apóstolo João diz o seguinte, se você diz que ama a Deus e não consegue amar o irmão que você vê, você é um mentiroso. E se você é daquela turma que diz assim, eu não honro a homens, eu só honro a Deus, você é um mentiroso. Você não conhece Deus. Porque uma das maneiras de honrar a Deus é honrando pessoas. Aquele que serve um profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Consegue entender isso? Sim ou não? Sim ou não, querido? Amém. Glória a Deus. E esses discípulos, meu Deus, misericórdia, agentes sociais, na hora se formaram, agentes sociais. Concluindo, tem muita coisa para falar, mas vamos parar por aqui. Domingo que vem eu continuo. Concluindo, um ato de honra. Olha para mim. São só crianças entrando. A sua vai chegar do teu lado. Repita comigo. Um ato de honra revela os corações escondidos em volta. Tem uma brincadeirinha boba nessa nossa tradição brasileira de aniversário. Tradição é tradição. Corta o bolo. Para quem será o primeiro pedaço? E tem a gente que se acha no direito e diz assim, não foi para mim. É impressionante como os corações das pessoas se revelam quando outras pessoas estão sendo honradas. Parece que um espírito, querido, cuidado com esse espírito. Vou te dar o nome dele, anota. Ele é primo da rebelião, o nome desse espírito. Espírito de injustiça. Ah, quando você acha que foi injustiçado.
Satanás veio com toda a gangue do inferno e entrou na sua alma. O espírito do injustiçado era para mim. Por que fizeram isso comigo? Tinha que ser meu. Por que não veio para mim? Era minha vez, era minha chance, era minha hora. Esse espírito de injustiçado, querido, ele é a chave escancarada das portas para o mal. E aí então, um ato de honra, simples, sincero, provocou o coração de todo mundo. E envergonhemo-nos até dos discípulos de Jesus. A gente hoje lida porque alma é alma, né? É ou não é, irmão? Ô, bichinha difícil de lidar é a alma da gente, né? Ô, alma velha cebosa, que precisa de se converter. Aliás, não converte, né? Quem converteu foi o Espírito, quem transformou foi o Espírito, quem nasceu foi o Espírito. A alma está sendo santificada. Ô, alma difícil. Acontece um evento na igreja, a gente fica dizendo assim, Deus, pelo amor do teu nome, não deixa eu esquecer o nome de ninguém. Porque se eu agradecer a dona Mariazinha e esquecer da dona Terezinha, acabou. O bicho pega. Aí a gente hoje, para manter as almas em paz, para elas não saírem do corpo e assustar a casa dos irmãos, a gente fala, quero agradecer a todos os diáconos, a todos os intercessores, a todos os irmãos, porque aí a gente para de ser honrado e começa a ser genérico, porque as pessoas não conseguem conviver com a honra que é devida a outro. Aí a gente passa a ser genérico, né? E é muito ruim porque a honra é devida. O anfitrião, os discípulos, logo se manifestaram porque não estavam com coração de honra. Como sempre acontece, querido, aqueles que honram provocam memória eterna. Deixa eu te dizer, guarde. De tudo que eu falei nessa noite, acho que falei um bocado. De tudo que eu falei nessa noite, guarde o que eu vou lhe dizer e eu completo domingo que vem com outra passagem. Toda honra que você fizer nunca morrerá. Deus é o próprio pagador da honra. Querido, pode passar um dia, pode passar um mês, pode passar um ano, a honra será paga. Não precisa fazer esperando receber, você receberá. Pode ter certeza. Aquela mulher não fez nada esperando nada de Jesus. Pode vir, queridos. Estou sendo botado para fora do púlpito que é meu, tá vendo? Essa história de teclado é uma mensagem assim, pastor, chega, o senhor já falou demais. Querido, não precisa esperar. A honra é uma semente que nunca frustrará. A honra é uma certeza convicta de uma frutificação que voltará para você. Não precisa pedir. É regra. Não precisa pedir. É regra. É regra. É regra. Outra coisa, olhe bem para mim. Nunca será desperdício uma honra. Nunca. Falar de coisinhas bobas. Eu às vezes chego no restaurante, dependendo do ambiente, eu gosto de perguntar ao garçom qual o teu nome. E não chamo mais de garçom a partir do momento que ele me diz o nome. Eu chamo ele pelo nome. Isso provoca nele um sentimento diferente. Eu gosto sempre de premiar quando também sou muito bem atendido. Além da gorjeta normal, eu gosto de dar um por fora. Tinha um restaurante aqui em Taguatinga, ele fechou, era uma galeteria gaúcha, que quando eu chegava eu já ouvia umas vozes assim, o pastor chegou. Se não tivesse vaga no estacionamento, meu irmão, não tinha essa, pegavam o meu carro e ficavam com ele. Minha mesa tinha o que as outras não tinham. E o garçom ainda chegava e dizia assim, tá saindo um carneirinho aí, espera. E eu via que outras pessoas olhavam para a minha mesa. Sabe por quê, querido? Chamava pelos nomes e honrava o trabalho deles. Querido, pague o combinado. Se puder, ultrapasse o combinado. Prestigie o trabalho das pessoas. Honre o trabalho das pessoas. Faça ela se sentir digna. Deixa eu te dizer, dinheiro fala muito mais do que você imagina.
Muitas vezes um obrigado, um abraço, resolve. Mas deixa eu te dizer, um obrigado e um abraço, e uma notinha de 100, mano. O cara te olhando dizendo, que lindo. Querido, eu acho, desculpa, é opinião particular, tá? Eu acho o Uber, meu Deus do céu, um dos melhores serviços que tem. Porque o cara está no carro dele, ele é teu chofer, ele te leva para o lugar. Então todas as vezes que eu pego um Uber, e aqui dentro do Gama é baratinho demais. Desculpa, querido, não estou esbanjando nada não, estou sendo franco. Às vezes levo meu carro na concessionária e venho de Uber. E aí lá vem um cara, eu fico puxando conversas, sento logo no banco da frente. Eu falo, não quero sentar atrás não, posso sentar do lado do senhor? Pode. Estamos lá puxando papo, falo de tudo. Falo até do que não presta, falo do Flamengo com eles e tudo. Falo como é que vai e tal, parará, beleza e tudo e tal. Chega aqui em casa, 24 contos, sei lá. Aí estamos conversando, 30, 40. Ô doutor, eu falei, não, é para você. Deus abençoe você. Querido, o cara te olha com outros olhos, não é esbanjamento, sabe o que é? Respeito, entende? Eu tinha caravanas, fechei minha empresa, enfim, vou fazer caravanas à parte. Todos os guias em Israel, eles brigavam para atender nossas empresas, porque além do que eles ganham, eu fazia questão de levar uma oferta generosa a eles. E não entregava no fim da excursão não, entregava antes. E tá assim, toma aqui, isso é para você. Irmão, os caras perguntavam, o senhor quer comer aonde, meu apóstolo? O senhor quer conhecer mais algum lugar? No roteiro só tem 4 lugares, o senhor quer em 5, 6, o senhor é que manda. Honrando, respeitando, considerando. Nunca uma honra é um desperdício. Quem está comigo? Outra coisa que vem só consolidar isso que eu estou falando. A honra não é só direcionada a Deus. A honra é devida a homens. Honra é um ato de agradecimento. Honra é a memória de um coração grato. E por último, alguém pode dizer amém? Estou sem relógio. Está cedo, não é nem 10 horas. Vou começar de novo. Diga comigo, esta honra desse texto foi uma honra silenciosa. Muitas vezes, fechar sua boca é uma tremenda honra. Ó. Quanto se perde por abrir a boca? Querido, se não há nada bom para falar, o teu silêncio vai ser uma sinfonia. Essa mulher não disse nada. Tudo que eu citei para você, eu citei porque a gente lê a Bíblia. Essa mulher, ela não abriu a boca dizendo assim, esse perfume é porque você tirou os capetas de mim. Esse perfume é porque eu era uma prostituta, eu não sou mais. Esse perfume foi porque você ressuscitou Lázaro. Não, ela não falou nada, ela só fez. Uma honra silenciosa. Sabe, varão, às vezes tua palavra não consegue dizer o que um buquê de rosas é capaz de dizer. Entrega e fique calado que ela vai ler tudinho. Mulher, às vezes aquele prato preferido é muito melhor do que um conjunto de palavras que você planejou para dizer. Quando ele chegar e ver que aquela mesa foi preparada para o que você gosta, querido, a honra já está estabelecida. Sabe quando eu chego em casa e que eu olho a mesa e digo, uau, lembraram de mim, é o que eu gosto. Querido, acontece um furacão dentro de mim, eu digo, uau, lembrar de mim. Você consegue entender isso? Então a honra, ela não necessariamente precisa de um discurso,
ela não necessariamente precisa de uma aclamação, ela não precisa de uma declamação poética. A honra muitas vezes requer silêncio, mas sempre acompanhado de uma atitude. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?